Pois é, gente. Então, vamos lá. O dissertativo argumentativo, você vai expressar sua opinião, vai dar suas ideias, vai dizer o porquê, porque sim, porque não, e vai justificar, certo? Então, olha só. Vamos dar um exemplo. Fulano é a favor ou contra do aborto. Aí ele vai dar a opinião dele. Sou contra. Por quê? Quando ele fala o porquê, ele está apresentando os argumentos. Ah, bom, porque o aborto é você está tirando a vida de uma criança inocente. E aí, se possível, você vai dar um exemplo. Não é um exemplo individual, um exemplo particular. Ou seja, porque a vizinha lá da minha rua, ou então porque Beltrano da rua de trás, ou então porque Cicrano da minha escola engravidou e praticou aborto, etc. Não. Tem que dar um exemplo que seja de conhecimento de todos. Público notório. Por exemplo, só um exemplo, tá? A atriz Juliana Rodrigues praticou aborto e, como consequência, ficou 6 meses de coma. Então, só que todo mundo sabe quem é Juliana Rodrigues. Então, não vai ser um exemplo estranho de você citar, certo? Então, olha só. O dissertativo argumentativo, a gente vê isso bastante, sabe aonde? Em artigos de opinião, em blogs no, na internet, em Instagram, quando você segue um perfil de alguém, né? Abaixo assinado, eu quero que minha rua seja asfaltada. Você vai dizer o que você quer, quando você quer, por que você quer, etc, etc. E vai mandar todo mundo assinar embaixo. Por isso que o nome é abaixo assinado, certo? Isso é um exemplo de texto argumentativo. Os manifestos, os sermões, certo? E assim vai, certo? Lembre-se, esse é o mais usado para provas de Enem, de vestibular, de concurso público, certo? Ótimo. Agora, olha só, outro tipo de texto é o dissertativo expositivo, certo? O que é um dissertativo expositivo? Ele vai expor uma determinada ideia, usando recursos de comparação, conceituação, definição, informação, descrição, certo? Onde é que você vê esse tipo de texto? Em jornais, enciclopédias, em resumos escolares, verbete dicionário. Por exemplo, o dicionário, você abre lá a palavra abacate. Fruta tropical, substantivo masculino, etc, etc, etc. Certo? Então, você vê que é uma informação, digamos assim, seca. É uma informação do que é literalmente, certo? Então, ele está te informando aquilo, certo? Já tem outro bem aqui, muito parecido, ó, o explicativo injuntivo, tá? O que é um injuntivo? Ele vai te orientar, ele vai dizer como é que tu deves proceder. Por exemplo, você pega uma bula de remédio. Qual é a posologia? Posologia é de que forma você tem que tomar aquele remédio. De 2 em 2 horas. Uma no almoço e outra no jantar. Uma vez ao dia. Se for comprimido, quantos comprimidos eu tenho que tomar por dia? Você toma 2 por dia, 3, 4, ou toma só um, certo? Então ele está te explicando como é que é. Ali é uma coisa para você, digamos assim, seguir. Você não pode fugir daquilo por por consequência de te fazer mal, no caso de bula de remédio. Outra, receita culinária. Se você não fizer igualzinho a receita culinária, por exemplo, quer fazer um bolo de fubá nesse São João, né? Nessas festas juninas, e tu não seguir a receita lá, teu bolo vai murchar, não vai crescer, não vai inchar, né? Vai ficar um bolo xoxo, né? Outra forma de você achar esse texto são nos manuais de instrução. Quando você compra um celularzinho, ele vem lá, o manual de instrução. Por mais que a gente não leia, porque o
nosso hábito é mexer no celular para descobrir sozinho, né? Eu acho muito legal isso é muito bacana. Mas o manual de instrução te facilita muito. Pode ver que tudo tem manual de instrução. O carro vem com manual de instrução. O celular vem com manual de instrução. Você compra um ventilador, vem com manual de instrução. Você compra um notebook, vem com manual de instrução. Você faz um ser humano, tem até o seu manual de instrução, que é a Bíblia, né? Pena que a gente às vezes não segue como deveria, né? Uma coisa interessante desses tipos de gênero explicativo e injuntivo é que os verbos estão no infinitivo ou no imperativo. O que é isso? Eles dão uma ordem, um conselho, certo? Eles te orientam a fazer aquilo. E por fim, a gente também tem um explicativo prescritivo. O que é isso? Ele vai te dizer como tu deves agir em relação a alguma coisa. Parece muito com o outro, mas a diferença é o seguinte: ele vai te instruir em relação a um procedimento, certo? Por exemplo, vai ter um concurso público, sai um negócio chamado edital. Edital, porque agora não é mais papel que a gente usa, né? Tá tudo na internet. Mas eram os papéis que a gente pegava, vinha impresso. Deixa eu pegar um papel aqui. Ó, a gente pegava os papéis, vinha impresso, havia um monte de coisa aqui, ó, dizendo que dia era o concurso, que horas, onde seria realizado, quem poderia fazer, quais são os pré-requisitos para você poder fazer esse concurso, quanto era o salário, a carga horária, etc e tal. Então lá não tem conversa. No manual de instrução já é mais, digamos assim, facultativo. Você pode obedecer, pode não obedecer, né? Apesar de que não vai sair legal o resultado, como eu falei. Se você não segue o manual de instrução fazendo bolo, ele pode ficar xoxo. Se você não segue o manual de instrução da bula de remédio, você pode adoecer ou então piorar com o uso do remédio. Se você não segue o manual de instrução, qual era o outro que eu tinha falado? O manual de instrução de quê, gente? Agora esqueci. Do celular, de repente você pode fazer alguma coisa que não deve travar o celular, tá? Esse outro não. Esse outro não tem conversa. Ou tu segue, ou tu segue. Senão você vai literalmente se dar mal, certo? Se, por exemplo, lá no edital de concurso diz que você tem que estar às 12 em ponto lá, porque a prova vai começar às 12 em ponto, se tu chegar às 12h15, tu não vai mais entrar. E aí não adiantou estudar esse tempo todo. E outros tipos de texto injuntivo, prescritivo, perdão, são as leis, as cláusulas de contrato, as regras de trânsito, Constituição, Código, tudo que é lei. É isso bem aí. É o explicativo prescritivo, ele te prescreve, certo? Então, olha só. Esses são os gêneros textuais que a gente viu, certo? Só relembrando aqui. O primeiro foi o narrativo, que narra uma história, conta uma história. O segundo foi o descritivo, que você vai descrever como são as coisas. O terceiro é o argumentativo, que você vai dizer sua opinião, colocar os argumentos. O expositivo, que é aquilo que a gente vê nos jornais, nas enciclopédias, nos dicionários, certo? O explicativo injuntivo, tá? Que você tem, digamos assim, aquilo para seguir. Aquela é a melhor forma de você fazer. A receita de bolo, o manual de instrução celular, a bula de remédio. Se você não seguir, você pode sofrer as consequências. Mas não é uma coisa, digamos assim, não é uma coisa taxativa. Você ainda tem a opção de escolher ou não. Aí o último, que é o explicativo prescritivo. Esse é o que está em edital de concurso, leis, cláusulas contratuais, etc. Nesse tipo aí você não pode deixar de obedecer, senão você literalmente vai sofrer as consequências, ok? Então, gente, é isso. Obrigado pela atenção. Boas férias. Fiquem com Deus. Aproveitem, descansem, divirtam-se. Vão passear, vão aproveitar, vão se cuidar da saúde, vão orar, vão ler a Bíblia, vão aproveitar, né?
e ler também outras coisas, porque leitura é muito bom, te deixa mais conhecedor das coisas, né? Quanto mais conhecimento tem, mais potencialidade de fazer alguma coisa a seu favor você tem, ok? Um abraço, fiquem com Deus, boas férias.